Temos o texto da noite. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Ele diz o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos iniciar nosso momento de louvor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meu amado, se decidir agora para adorar ao Senhor, para conversar com Ele, para contar a Ele as suas aflições, dificuldades, para adorá-lo em espírito e em verdade, engrandecer aquele que é digno do nosso louvor, aquele que é Rei sobre todos, nosso Deus poderoso. Aleluia. É o Senhor que nos temos a vitória, que nos ajuda contra ele. Por isso diante dele nos prostramos.
Pelo que fez por mim. Agora eu quero dar a voz daqueles soldados ao Senhor do sacrifício. Aqueles que reconhecem que Jesus é rei de todos. Aleluia! Digno! Digno é o rei. Vamos lá, igreja. Digno é o rei da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o rei da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o rei da morte. Só você é digno. Só você é maravilhoso, profundo. Aleluia. É o rei da morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Louvando o Senhor até Ele cumprir a sua promessa e retornar para buscar aquele que esperaram, aqueles que foram fiéis até o fim, permaneceram fiéis ao Senhor. Aleluia. Você
louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque é o Rei sobre todo o reinado, e que possamos declarar que hoje o Leão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um Rei. Ele voltará para governar as nações em amor e nos honrar, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, e nos honrar, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
já se faz presente. Então dê o seu melhor nessa noite ao Senhor.
favor, meu amado, chega só um para cá, para a gente orar por esses pequeninos e Deus possa abençoar a vida de cada um. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por esse momento de louvor em tua presença. Obrigado porque o Senhor se fez presente em nosso meio, falou conosco. E queremos te pedir, Pai, que esse mesmo poder possa ser transferido na vida das crianças, para que a tua boa obra se realize na vida delas, para que elas venham crescer saudavelmente, para que elas venham crescer debaixo da tua proteção e principalmente da tua palavra, para que elas não venham se desviarem para a esquerda, para a direita, mas que o teu ministério, que o teu reino venha as alcançá-lo, que elas possam transmitir o teu evangelho e o teu reino para qualquer criatura nesta face da terra. Que eles possam ser vasos e vasos em tuas mãos, Pai. Usa-os como tu bem quiser. É isso que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quem sabe para nós hoje? Pode ser que a irmã, essa linha não é para hoje. Bem, vamos orar agora para o nosso pastor, que vai trazer a mensagem dessa noite para as escrituras dos irmãos. Mais uma vez, deixa eu só para cá, para que nós possamos estar orando pela vida do nosso pastor. Vamos orar. Pai, queremos te pedir agora, pela vida do nosso pastor provocante, pastor desta igreja, para que o Senhor venha utilizar mais uma vez neste lugar, como o Senhor tem feito constantemente, para que ele venha falar, Pai, não aquilo do Senhor, não aquilo que nós desejamos, mas aquilo que o Senhor deseja, Pai. Aquilo que o Senhor colocou em seu coração, não aquilo que ele deseja, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para tratar conosco nessa noite. Nos alimenta para através do teu cérebro, utilizando a tua palavra, para que nós possamos ser daqui diferente do que chegamos. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. E todos dizem amém. Deus que excede a todo entendimento, dará vossas orações, vossas bênçãos de Jesus, e todos dizem bem forte, amém. Mais um domingo na palavra do Senhor, estamos aqui para contemplar a glória do Senhor, através do louvor. Eu estava observando que a maioria é tudo com camisa preta, né? Até o chefe tocando, a maioria, que está aí na cadeira também, está com camisa preta, só para a gente que veio do outro time, né? Mas somos irmãos em Jesus, somos no time de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu vou ler o versículo 3 e o versículo 4, em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. Temos aqui na tela, se não encontraram ainda, está aqui na tela, o texto, o versículo. É bom que a gente procure na Bíblia, né, para quem não tem o costume de encontrar os livros, para quem confia que às vezes assim, sem saber qual caminho queremos seguir, qual livro queremos seguir. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4 diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão
os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Eu creio que é o mesmo texto que está aqui, e que nós iremos fazer uma oração, que talvez ele nos direcione dentro da vontade dele, em nome de Jesus. Meu glorioso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, essa rica oportunidade de ouvir a Tua palavra, de louvar o Senhor, de glorificar o Teu santo nome. Muito obrigado por cada vida que está aqui presente. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco, Deus sabe o motivo. Abençoa também em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, me usa como vaso nesta noite, para honra e glória ao Teu santo nome. Eu oro, meu Pai, e te agradeço, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, e todos que quiserem. Amém. Nós sabemos que a igreja é uma escola, ela é um hospital. Nós sabemos que a igreja acomoda todo tipo de gente, todo tipo de pessoas com problemas, pessoas sem problemas, e hoje está difícil encontrar pessoas com problemas. Mas nós, como líderes, como pastores, nós temos a obrigação de ensinar o que é correto, de ensinar o que é certo dentro da palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos ouvindo outros, se alimentando de outros lugares, e às vezes não pesquisando na Bíblia para ser realmente aquilo que está sendo ensinado, que está sendo pregado, e aí nós colocamos como verdade. E nós, como igreja, nós como líderes, pessoas que estão à frente de uma igreja, ela tem a obrigação de alertar a igreja, alertar o seu povo, para que não ande no caminho que leve para a destruição. E esse texto aqui é bem claro, eles vão virá tempo em que não sofrerão essa doutrina, quer dizer, essa doutrina, muitos vão querer viver essa doutrina, quer dizer, não irá passar por sofrimento em seguir essa doutrina, mas eu quero ouvir qualquer vento de doutrinas para seguir. Lá em Oséias, no capítulo 4, versículo 9, Oséias, capítulo 4, versículo 9, e diz o seguinte: Oséias, capítulo 4, versículo 9. E diz o seguinte: por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Esse texto aqui está dizendo assim: tal sacerdote, tal povo. Como existe um ditado popular que diz: o povo merece o governo que tem. Ele está dizendo isso aqui: tal sacerdote, tal povo. As ovelhas merecem o pastor que tem, porque muitas vezes não pesquisa, não escuta a palavra, mas não vai examinar as escrituras. Como tem lá os bereanos, Paulo foi pregar a palavra aos bereanos. Lá naquele tempo não existia o Novo Testamento, era somente o Antigo Testamento. Mas depois que ouviram Paulo, o que ele ia fazer? Examinar as escrituras para saber se realmente era assim. Então, tal povo, tal sacerdote, tal povo. Então ele enfatiza a responsabilidade do sacerdócio, do pastor, do padre, do bispo, do apóstolo. Ele responsabiliza o sacerdote por desviar as ovelhas, por ensinar caminhos errados e as ovelhas seguirem, por não observarem as escrituras. Influenciam e corrompem o povo. É isso que estamos vendo muitas vezes. Muitos líderes, muitos pastores, muitos que estão à frente de uma igreja, conduzindo as ovelhas, estão corrompendo o povo e levando ambos ao mesmo julgamento divino. Todos irão ser julgados, tanto aquele que está anunciando a palavra, como também aquele que está ouvindo a palavra, mas não está procurando saber se realmente é aquilo que está sendo pregado. Então, permanecer firme na sã doutrina, é isso que Timóteo fala. Permanecer firme na palavra de Deus. Existem muitas palavras que não são sãs, são doentes, estão levando muita morte, a morte espiritual. Se eu chegasse para você e dissesse assim: eu nego a Trindade, eu nego o Pai, eu nego o Filho e eu nego o Espírito Santo, o que é que estou pregando? Estou pregando a verdade? Estou pregando a mentira.
Isso é uma heresia. E eu posso dizer que esses ensinos são de seitas, que nega o Pai, nega o Filho, nega o Espírito Santo de Deus. Existia uma linha de pensamento chamada ariana, que era do século XIV, que eles não acreditavam na Trindade. Eles acreditavam que Jesus Cristo não era Deus, o Espírito Santo não existe. Existem ainda doutrinas que levam o ensino dizendo que Jesus Cristo ele era criado, ele foi criado, então por ser criado ele é subordinado ao Pai e não é coeterno, igual a Deus. Como classificaríamos uma igreja que ensina esses ensinos? Uma igreja herética, uma igreja que não merece crédito porque está distanciando da palavra, distanciando da presença de Deus. Eu vou citar o nome da denominação, não é por dizer falta de ética, não, é para que a igreja que estiver me ouvindo no YouTube comece a aprender e comece a buscar a igreja que ensine a palavra de Deus. A Testemunha de Jeová é uma delas, são frequentemente acusadas de heresia do ponto de vista do cristianismo, principalmente por reinterpretar, refazer a doutrina central da Bíblia. Se você pegar na Bíblia da Testemunha de Jeová, lá no início ele diz: no princípio criou Deus do céu e a terra sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Se você pegar a Bíblia da Testemunha de Jeová, você vai encontrar que a força ativa de Deus pairava sobre as águas, porque ele não acredita que o Espírito Santo de Deus ele entristece, ele fala, ele anda, ele não acredita que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Então ele acredita que é a força de Deus agindo, enquanto a Bíblia fala totalmente ao contrário. Ele nos mostra que o Espírito Santo entristece, ele fala, ele age. Jesus disse assim: é necessário que eu vá ao céu para quando vier lá o Espírito Santo vir testemunhar de mim, testemunhar de Cristo. Então, os arianos modernos, que posso dizer que é a Testemunha de Jeová, elas ensinam que Deus é apenas Jeová, o Pai, somente Ele. Jesus é uma criação, foi criado. Um arcanjo, um anjo, e não é coerente ou igual a Deus, é diferente. E o Espírito Santo é uma força impessoal, não uma pessoa divina. Isso é visto como retificação da heresia ariana do século IV. Eu disse 19, século IV, que nega a divindade plena de Cristo. Se nós estamos pensando que nos dias atuais muitos estão sendo levados por qualquer vento de doutrinas, por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra, eles negam a ressurreição corporal de Jesus. Ele não acredita que Jesus voltou corporalmente. Ele afirma que Jesus ressuscitou como um ser espiritual, não como um corpo físico, enquanto a palavra de Deus diz totalmente ao contrário, e que o seu corpo humano foi dissolvido, deixou de existir o corpo de Jesus. É isso que é a doutrina da Testemunha de Jeová. É por isso que aqui em Timóteo ele diz: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme a sua própria consciência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando aos mitos, voltando às mentiras. Isso contradiz a crença cristã, a nossa crença. Isso contradiz o ortodoxo da ressurreição física de Deus, de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, é uma prova divina na palavra de Deus. Vocês estão entendendo, estão compreendendo o perigo que temos quando não entendemos, quando não estudamos as Escrituras, quando não examinamos as Escrituras? E uma outra coisa também, ele acredita que não existe inferno.
uma rejeição do inferno eterno. Ele acredita que todos vão ser aniquilados. Todo pode pecar à vontade, pode fazer o que você quer, tendo a sua natureza, porque você não vai ter consequência depois da morte, vão ser aniquilados. É isso que ele ensina. É isso que eles ensinam. E também a limitação dos salvos. E são quantos? Eles ensinam 144 mil. Somente 144 mil entrará no reino dos céus. Ora, nós sabemos que tem milhares e milhares aí se converteram no testemunho de Jeová, que será que vai ser escolhidos para entrar no reino dos céus. Enquanto Cristo diz que a salvação dele para todos. Todos têm o mesmo direito. Se arrepender dos pecados, aceitar Cristo como Salvador, é isso que a palavra nos ensina. Mas se em vez disso começasse a ensinar de outra forma, uma doutrina que, segundo o cristianismo, se diferencia. Você já ouviu falar sobre doutrina do juízo investigativo? Já ouviu falar sobre isso? É que a salvação ainda não morreu, não aconteceu. Jesus está no céu, separando quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Essa doutrina ensina que desde 1844 Cristo iniciou o julgamento celestial. Essa é uma outra doutrina, que é uma outra religião. Ele começou o julgamento celestial dos crentes, examinando suas vidas para decidir a sua salvação. Esse ensino é da Adventística do século, que não condiz com o nosso ensino. Isso é visto como uma edição não bíblica do Evangelho. Isso que eu estou fazendo é apenas a abertura da mensagem, a introdução da mensagem. Ele observa obrigatoriamente o sábado. Se você não guardar o sábado, você vai ser condenado. Você não vai ter a salvação, está pecando. Certo dia. Tem a autoridade profética, que é Jeová. Para você ser batizado, você tem que declarar ela como profetisa. Seus escritos são vistos como inspirados e têm a mesma autoridade das Escrituras. E por último, o que eu quero falar para vocês é sobre os mormons. São dos últimos dias. Para mim, os mormons se tornam os piores. Porque os mormons, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, são amplamente considerados heréticos pelo cristianismo tradicional, devido à doutrina que diverge radicalmente da Escritura Sagrada. Observe. Ele acredita em Deus Pai, mas que o teu pai foi um homem. Ele não é um espírito, como a Escritura diz. Foi um homem que progrediu para a divindade. E humanos, assim como nós, podem se tornar deuses. Se tornar Deus em mundos próprios. Meu amado, ele nega também a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Ele diz que são três deuses. Não são três em. A profecia que ele lembra de Oséias, ele escreve a decadência moral de Israel e a aliança quebrada com Deus em sua época, está acontecendo também nos dias atuais. Muitas vezes nós vemos, ou vejo muitas vezes pessoas assistindo, ouvindo mensagem através do celular, na televisão, mas não examina que aquelas mensagens realmente são provenientes da palavra de Deus. A palavra nos alerta e diz que no final dos tempos aparecerão o quê? Muitos falsos profetas, muitos falsos doutores, enganando, se possível, até os próprios escolhidos. E nós devemos ter cuidado com isso. Hoje nós somos convidados a meditar profundamente em uma mensagem urgente e poderosa que foi encontrada em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4, que diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos alerta, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para as fábulas, que são narrativa mentirosa. Oremos. Meu grandioso Deus e Pai Celestial, mais uma vez me coloco em teus pés, para que assim que colocaste a tua palavra em meu coração, alcance vida nesta noite, tanto aqueles que assistem em casa, quanto aqueles que estão aqui presentes, para que venha amadurecer e saber que examinar as Escrituras, para que não venha ser levado por qualquer vento doutrina. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, com tua presença. Isso te peço em nome de Jesus. Amém. Essas palavras, escritas há mais de 2000 anos, pode-se dizer, com força impressionante, segundo Timóteo, aqui no versículo 3 do capítulo 4, que ele nos alerta que virá um tempo que as pessoas rejeitarão a sã doutrina, buscando ensinamento que agradem o seu próprio desejo. Existem várias igrejas, cada igreja com um rosto. Se você não gosta de ficar aqui, eu vou procurar uma igreja que me agrade, e vou para aquela igreja que me agrade. Mas eu quero alertar vocês que procura a igreja que prega a palavra, porque nós estamos vendo muitas igrejas de oba-oba. A igreja de palco, igreja de refletores, igreja de fumaças, igreja de alegria, mas a palavra não está sendo pregada, a palavra não está sendo anunciada, por causa da infidelidades, por causa da infidelidade de líderes religiosos, de pastores e do povo que não examina as Escrituras e estão sendo enganados. Deus promete punir ambos, tanto o líder religioso como também as ovelhas, porque estão seguindo o meu caminho. E muitas vezes vê, sabe que aquele lugar é errado, é um lugar que não deve permanecer, mas continua, porque é do seu agrado. Deus promete punir ambos. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, vai punir. É por isso que eu digo que eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que anunciar a verdade. Agora cabe a cada um de vocês de segui-la ou não. O ensinamento está aqui. Eu quero estar livre da vida de vocês diante do Senhor. Quando eu for chamado para dar conta das ovelhas, eu quero estar livre. Diz: não, Senhor, eu preguei a palavra. Eu preguei a palavra. Os líderes religiosos que não pregaram, é com ele e Deus. Olha, a sã doutrina é o fundamento essencial da fé cristã. Aqui é essencial para nós. Não precisa ninguém adaptar ou colocar alguma coisa. É essencial para mim e para você. Quer saber alguma coisa? A palavra nos diz. É essencial para a fé cristã, comparada a uma rocha sólida, que é Jesus Cristo. Conforme ensinado por Jesus, sobre a qual construímos nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que ser construída na rocha. Mesmo que venha a tempestade, venha a água, venha o maremoto, o terremoto, mas se você está firme na rocha, a sua casa espiritual permanecerá de pé. É através dessa escritura que nos alimentamos. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 e o versículo 25, ele diz assim: portanto, todo que ouve estas minhas palavras e as pratica, não importa somente ouvir a palavra, tem que praticá-la. Não adianta apenas guardar no seu coração, tem que praticá-la. Portanto, todos que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eu compararei ao homem prudente, compararei a mulher prudente que construiu sua casa sobre a rocha, e a chuva desceu, correntezas vieram, ventos sopraram e atingiram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aleluia. Eu sei que passamos por diversas dificuldades, passamos por momentos difíceis, mas não cedemos um milímetro se estamos alicerçados na rocha. As tentações vêm, o pecado vem,
a impureza surge, porque vivemos neste mundo, mas estamos alicerçados na rocha, que é Jesus. Meu amado, sem ela, sou um navio à deriva. Você já imaginou o grande oceano e um navio sem comandante ou sem leme, está à deriva, vulnerável das ondas do mundo, vulnerável, que constantemente tenta nos afastar da presença de Deus, nos afastar da verdade. Então é necessário que você esteja atentos para examinar as Escrituras. Paulo ele nos adverte que em tempos como o nosso, o tempo que vivemos, muitas pessoas rejeitarão a sua doutrina. Ela está pregando a palavra, ela está anunciando o reino de Deus. Agora por quê? Por que rejeitam? Porque a verdade de Deus muitas vezes confronta nossos pensamentos, confronta o nosso desejo. Eu não quero seguir essa doutrina, eu não quero deixar de viver o que estou vivendo. É um desafio. A mensagem de Deus é um desafio para o nosso orgulho e nos chama ao arrependimento. E muito não quer se arrepender, quer viver, continuar da forma que está. Ô igreja, vocês já se despertaram em observar que nós estamos vivendo nos últimos tempos e que não podemos vacilar? Muitos ensinos que aparecem, muitas coisas que estão aparecendo. Muitas vezes é mais fácil buscar mensagem que acaricie nossos ouvidos, que confirme nossa vontade, do que abraçar a verdade que transforma, a verdade que muda. Se nós formos mudar a nossa forma de pensar, agora nós não iremos pregar a Bíblia unicamente. A minha teologia é teologia bíblica, falar sobre a Bíblia. Então vamos agora falar sobre prosperidade. Irmão, se você quer ter uma casa na beira da praia, você dê tudo que você tem. Se quer viver uma vida melhor, você dê tudo que você tem. Você não pode ser pobre porque Deus é rico. Você tem que ter tudo porque Deus é dono da prata, do ouro. Se começar a pregar isso, anunciar isso, vai aparecer muita gente querendo esse Deus que abençoa desta forma. Mas quando pregamos a palavra, quando pregamos a verdade, são poucos que querem ouvir a verdade. São poucos que estão na disponibilidade. Então vivemos em uma era de informações instantâneas. Um clique, somos bombardeados por ideias, bombardeados por opiniões, filosofias que prometem felicidade, que prometem riqueza, sucesso, prometem liberdade. Mas irmãos em Cristo Jesus, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece ser verdadeiro é verdade. Satanás se desfaz criando de luz para enganar o mundo. Meus irmãos, muitas vezes estamos ouvindo mensagens de mitos e fábulas modernas, ideias atraentes que abrem nossos olhos, mas mensagens vazias, mensagem que nos afasta da palavra de Deus. Como é que está a sua vida com o Senhor? Qual é a distância que você está com o Senhor? Será que você está sendo alimentado por palavras vazias? Lá em Hebreus 13, verso 9, ele diz: não vos deixei levar por doutrina várias e estranhas. Nos alerta também em Hebreus. Somos advertidos contra influências da doutrina estranhas e falsas. Somos instruídos todos os dias. O povo e os líderes religiosos na época de Oséias, do profeta Oséias,
que nós lemos lá no versículo 9, estavam destruindo, estavam se destruindo por falta de conhecimento, por falta de entendimento da lei de Deus. Estava sendo destruído, abandonando o conhecimento do Senhor em favor da loucura do mundo. Se nós inventássemos aqui um oba-oba, com certeza muitos jovens apareceriam por aí, que era oba-oba, muitos crentes apareceriam. Como cristãos, somos chamados a ter discernimento, saber o que é certo e saber o que é errado. Não podemos nos deixar seduzir por vozes que nos dizem apenas o que queremos ouvir. Quando é necessário ouvir, escute coisas boas, mas quando é necessário ouvir correção, também escute as correções. Não somente o que eu quero ouvir, mas o que Deus quer falar. Não podemos nos deixar seduzir por vozes que nos dizem apenas que queremos ouvir. Aquela mensagem de conforto, sobre aquela mensagem que nos traz, não tem investimento, não tem uma palavra de Deus. Precisamos ancorar nossas vidas aqui, ó, na Bíblia. A palavra viva, imutável, a palavra de Deus, que não muda. Imagine um viajante perdido no deserto, com muita sede, mas não tem aonde tomar água, não tem uma sombra, no deserto, um sol forte, exausto. Aí ele encontra uma miragem que parece ser um oásis refrescante, água cristalina. Ele avista a água cristalina, ele vê os turbiais, ele vê algo belo, tudo verdinho, a visão tentadora, mas ao se aproximar descobre que é apenas uma ilusão. Apenas uma ilusão. Assim são as falsas doutrinas. Elas prometem vida, mas entregam vazio. Prometem vida, mas entregam vazio. A sã doutrina, por outro lado, de acordo com Timóteo, é como a água viva que Jesus prometeu à mulher samaritana. Ela sacia, ela restaura e nos conduz à vida eterna. Mas como poder permanecer firme nessa doutrina em um mundo que nos puxa para lados, para lugares, tantas tentações? Aqui eu selecionei 3 passos práticos que podemos apontar. Primeiro, mergulhe na palavra de Deus. Tire um tempo para ler a palavra de Deus. Existe aplicativo que pode ler com você. Você pode estar fazendo algumas coisas e está ali lendo. Mergulhe na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz de Deus falando conosco, falando nos nossos corações, através do Espírito Santo de Deus. Ela falando. Dedique-se tempo diário para lê-la, meditá-la e estudá-la. Não somente ler, mas medite, estude. A própria palavra, ela vai te dar resposta. Se ler um texto de Mateus, você vai encontrar lá em Oséias ou Isaías. Leia na própria palavra e tenha a resposta. Lá em Salmo 119, verso 5, lemos que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Sem ela nós andamos no escuro, não sabemos o limite. Há necessidade das Escrituras, há necessidade de ler as Escrituras, há necessidade de discernir o que é certo e o que é errado. Então, primeiro, mergulhe na palavra de Deus, nas Escrituras. Segundo, ore por discernimento. Senhor, me mostra o que é certo, o que é errado. Peça ao Espírito Santo que ilumine sua mente, que ilumine seu coração, para distinguir a verdade do erro, para que não ande no erro. Distinguir a verdade da mentira. Em Tiago, capítulo 1, verso 5, Deus promete dar sabedoria àquele que pedir com fé. Peça com fé, que eu te dou sabedoria.
Peça com fé que o Senhor vai te dar sabedoria. Em um mundo cheio de vozes conflitantes, você escuta uma voz aqui, escuta outra ali, precisando de orientação divina, orientação de Deus. Muitas vezes Deus fala com você e você não está conhecendo a voz do Senhor. Medita a palavra, ore por discernimento, peça discernimento. E a terceira, viva em comunidade, viva em igreja, viva junto. Há necessidade. Hoje está faltando alguns irmãos que estão aqui conosco. Talvez esteja trabalhando, ou esteja doente, talvez não tenha conhecido. Mas a palavra diz que devemos vir em comunhão, devemos cercar de irmãos que compartilhem a mesma ideia, compromisso com a verdade. Em Hebreus capítulo 10, versículo 4, versículo 5, ele diz que somos exortados a nos reunir e a encorajar uns aos outros. Encoraje seu irmão, meu irmão, está fazendo falta, meu irmão, eu quero você aqui. Se não tiver alguém que encoraje ele, esteja mandando uma mensagem, vai dar alguma coisa, vai se sentir rejeitado. A comunhão cristã nos fortalece. É por isso que continuar assim, juntos. Ela nos fortalece, nos corrige, nos ajuda a permanecer no caminho certo. Para encerrar, meus irmãos, para encerrar a palavra dessa noite. Por causa da infidelidade de líderes religiosos e do povo que não examina as Escrituras, Deus promete punir ambos. Não é somente Deus seria castigado se estivesse ensinando errado, também vocês. Está seguindo o caminho sem examinar as Escrituras. Então me pune mostrando que para onde vai o povo, também vai o líder e conduzir. Como também todos aqueles que se omitem a viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Meus irmãos, permanecer nessa doutrina não é fácil. Haverá um momento em que a verdade parecerá inconveniente. Eu não vou falar a verdade, porque se eu falar a verdade, eu vou prejudicar. Eu não vou falar a verdade, porque se eu vou prejudicar o irmão, a irmã. Então parece que é inconveniente, contracultural, ou até impopular. Mas essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade do Senhor. Então é exatamente neste momento que nossa fidelidade a Deus é provada, é testada, para ver se você é verdadeiro. Então não se conforme com o que é fácil. As coisas fáceis, minha mãe já dizia, não se fácil. O que é fácil vai embora fácil. As coisas que têm dificuldade, aquilo que você busca, que você sua em relação àquilo que você tem mais proveito, porque você vai ter mais cuidado. Se você ganha algo, muitas vezes você não dá tanto valor, mas você conquista o valor diferente. Busque o que é terra e há uma dificuldade para buscar a eternidade, pelo que o mundo está oferecendo. Como Paulo exortou, Timóteo capítulo 2, capítulo 4, versículo 5, segundo Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz: mas vocês sofrem em tudo sofrem aflições, fazem a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Essa é a minha função, de cumprir o meu ministério. Essa é a função de todos os líderes religiosos, cumprir o seu ministério, ensinar a palavra de Deus. E vocês, como ovelhas de Cristo, têm boa obrigação de examinar as Escrituras para ver se realmente é assim. Não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. Temos que examinar, como fizeram os bereanos. Não se conformam o que é fácil, mas não dizem o que é terra. Amém, igreja? Amém. Hoje eu desafio a igreja, que é os líderes que por acaso estejam ouvindo a mensagem. Eu desafio a vocês, líderes religiosos e ovelhas de Jesus Cristo, examine sua vida.
olhe para a sua vida, que tem guiado suas decisões, tem guiado nossas decisões, é a palavra de Deus, ou apenas o achismo, ou o que eu crio, a verdade da palavra de Deus, ou as vozes do mundo? O que está te guiando? Líder, religiosos, pastores, sacerdotes, em modo geral, ovelhas de Cristo, que possamos, como igreja, ser luz no meio das trevas, para que vejam Cristo em nossas vidas, proclamando a verdade, com amor e coragem, confiando no Espírito Santo de Deus. Deus, o Espírito Santo, nos fortalece. Mesmo que estejamos desanimados, nos fortalece, reanima, para rejeitar as fábulas, para rejeitar as mentiras e abraçar a sã doutrina, crescendo em sabedoria, em amor, em santidade, por nosso Salvador, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então peça ao Senhor que Ele dê um coração faminto pela verdade da sã doutrina. Eu quero viver a palavra. Está escrito, eu vivo. Não está escrito, eu não vivo. Se alguém falar para você algo que você não saiba, aonde é que está escrito essas palavras? Onde é que está escrito esse ensinamento? Onde é que está escrito em falar que o corpo de Jesus ele foi embora, desapareceu na terra? Onde é que está escrito que ele ressuscitou em espírito? Onde está dizendo isso? Onde está dizendo que o homem pode se tornar deuses? Onde está dizendo que o Espírito Santo ele não tem sentimento? Ele não vai encontrar nas Escrituras e o Senhor vai ser enganado. Então peço ao Senhor que Ele dê um coração faminto para a verdade, em busca da verdade, que eu capacite a permanecer firme na palavra das Escrituras, firme na palavra de Deus, mesmo que todo mundo nos pressione a ceder, a desistir. Então, o que eu desejo para a igreja nesta noite? Que a luz do Senhor Jesus brilhe em todos vocês. E na igreja do Senhor Jesus, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração. Talvez eu não trouxe uma palavra que você quisesse ouvir, mas eu trouxe o que Deus colocou no meu coração, para que a igreja ande no caminho e não venha ser enganada, que examine as Escrituras, que procure conhecer a verdade, não creia em tudo que as pessoas falam, porque estamos vivendo nos últimos tempos. E o mundo será enganados, com a palavra de Deus diz que até os próprios escolhidos podem ser enganados. Eu creio que vocês são escolhidos. Eu creio que vocês são separados para a glória de Deus. Eu sei que vocês esperam a glória de Deus e buscar a sua igreja. Você e juntos, nós e juntos, para adorar e glorificar o Deus eterno. Eu sei que o Senhor morreu por vocês, morreu por mim, morreu por nós, entregou sua vida para nos resgatar, para nos livrar da condenação. Então não seguirei os ensinos que não seja sã doutrina. Que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, Deus e Pai celestial, eu te peço. Eu te peço cura espiritual, Senhor Deus. Eu te peço amadurecimento espiritual. Eu te peço crescimento espiritual para a tua igreja, para que não venha ser enganado ou enganado, Senhor Deus. Que teu Espírito Santo conceda sabedoria, entendimento, discernimento, em nome de Jesus. Abençoa todos que estão aqui nesta noite, que vieram ouvir a tua palavra, que vieram adorar, que vieram glorificar o Santo Nome. Abençoa aqueles que estão impossibilitados, estão doentes, estão sobre a cama, estão enfermos. Abençoa a irmã Marta, Pai Celestial, que pode estar conosco. Abençoa a irmã Quitéria, Senhor Deus. Abençoa a irmã Zefinha, que está em casa, Senhor Deus, que estão enfermos. Abençoa todos os enfermos da igreja, em nome de Jesus. Pai eterno, princípio, mas real, glorificado, exaltado, seja sempre o seu nome. Pai, eu glória e agradeço, no nome santo e puro de Jesus, e a igreja confirmando diz: amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar esse Deus maravilhoso.
a tua voz é mais doce do que o mel. Me tira dessa forma e me leva até o céu. Já me foi derramado, vem do bode e pastor. Já me vi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu na ordem as estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Eu me adoro Altíssimo. Oh, Senhor, aleluia. Não há temor, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Pois a palavra é pura, é escuro para os que nele. Só Ele não há temor. Aleluia, Pai, tua palavra é verdadeira em nossas vidas. Aleluia. Que se feche diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou. Pois sua palavra é pura, é escuro para os que nele. Vamos então voltar na casa do Senhor. Você que trouxe para nos chamar, sua fé está aqui, para que nós possamos estar dizimando. É muito importante esse momento e ele construiu consciência. E que nós vamos acontecer a hora nessa casa, tem os irmãos, né? Então nós estamos construindo, as cheiras, levantamos o tempo. O pastor tem feito grandes obras. É importante que os irmãos continuem. Amém? Vamos louvar o Senhor?